Esporte na marcha do povo. Sabe andar nessa rua, vai em frente. Os atrás é que vem gente, mesmo Deus popular. E caminha na linha da esperança. Arrasta o pé, balança a trança. Da dança da xixi. Quem chegou, deu lá. Cada tudo de norte a sul. E já colar, essa marcha se faz. Caminhar é resistir, resistir é resistir. Quem chegou, deu lá. Cada tudo de norte a sul. E já colar, essa marcha se faz. Caminhar é resistir, resistir é resistir. Ninguém segura essa gente que trabalha. Que grita e fala querendo anunciar. E é possível a notícia um novo dia. Cadê a alegria nossa sempre? Quem te escolheu, lá. Cada tudo de norte a sul. E acolá, dessa marcha sem parar. Caminhar é resistir, resistir é resistir. A rua não é segundo a lua. E a verdade nua e crua é o desejo de luar. E a segura vida e dignidade, o grupo de prosperidade e o direito de sonhar. A quem escolheu, lá. Cada tudo de norte a sul. E já colar, essa marcha sem parar. Caminhar é resistir, resistir é resistir. A quem te escolheu, lá. Cada tudo de norte. Vamos celebrar nossa aliança. Vamos celebrar nossa história. Olhos do futuro e pés no chão. Vamos celebrar nossa história. Então a gente tentou reproduzir isso baseado nas palavras que vieram para nós, porque a gente não pode caminhar à revelia e passando de lá sem ser solidário a quem está no chão. Tem tudo a ver com a nossa situação, que a população de rua realmente passa por isso todo santo dia, e tem gente que passa de lá, tem gente que não passa não. Portanto, a gente quer que vocês possam traduzir aquilo, as palavras que vieram, que a gente pôs no chão. Solidariedade. Solidário. E a outra é? E a outra? União? Não. Ajuda? Não. Solidariedade. Quem está andando está Caminhando. Não. Busca de um sonho. Destino. Mas que assim, para a gente fazer qualquer transformação, para fazermos as mudanças, para a gente conseguir concretizar a política, ela é fundamental. A palavra é ação. que não dá para a gente fazer tudo de uma vez, fazer várias coisas. Nós precisamos ter Objetivo. Nós precisamos ter Objetivo. Nós precisamos ter Foco. Não, nós precisamos ter Caminho. único. Objetivo. Objetivo. Não, Foco. único. Foco. Único. É preciso focar. Vamos repetir? Preciso focar. Mais ainda porque, de uma certa forma, eu como mulher, como foi falado aqui, né? Então eu fico, por estar de frente, lógico que tem os companheiros, mas como mulher e como o Estado, o movimento, que esse é o dos 4 estados, é o que está chegando, apesar da gente já ter uma trajetória de 4 anos, de 5 anos, mas essa coordenação agora está há 4 anos, entendeu? Então a gente está chegando. Então, para a gente trazer esse evento para cá, a gente está muito feliz, satisfatório de estar acontecendo aqui. E dizer assim que acho que as mulheres no movimento vem crescendo cada vez mais. Hoje já tem 3 na coordenação, né? Em alguns estados, outras mulheres vêm chegando e a gente está ocupando o nosso espaço, né? E queremos o nosso espaço. Não queremos estar atrás, na frente, nós queremos estar do lado dos companheiros para estar construindo junto essa luta, né? Que ainda é desigual. É uma luta desigual,
Mas essa proposta do Ministério da Saúde. Acho que eu queria que a gente construísse isso juntos, né? Que a gente não ficasse eu aqui falando, né? Até porque eu não sei exatamente o que é líder, eu posso pensar algumas coisas que é ser líder. Eu poderia colocar isso, porque eu acho que é ser líder, né? Mas eu acho que vai ser muito mais rico, né? Como disse o Anderson, vai ter um viés freiriano, né? Se a gente conseguisse construir isso juntos, né? E não a partir de uma pessoa, mas que a gente pudesse pensar junto que é ser líder, por que a gente precisa estar pensando nesse momento, sei o que é ser um líder em saúde. E, apesar de ser líder em saúde, a gente é um líder, imagino. Né? E eu acho que era importante que a gente pudesse construir. Uma conclusão ainda vai chegar, mas pelo menos um entendimento entre nós do que é ser líder em saúde. E essa é a minha proposta aqui. Eu não vou dar palestra aqui, até porque não é essa a ideia, imagino, né? Mas que a gente possa ser uma pessoa a perguntar só aqui, detonar, digamos assim, essa ideia para a gente construir junto. E minha proposta é essa, e pensar com vocês o que vocês acham que é ser um líder. Essa é a primeira pergunta que eu faria para a gente pensar junto. E aí eu estou propondo que vocês nos ajudem. O que é ser um líder para vocês? Ser um líder é uma pessoa capacitada para tomar a liderança dos cargos que vem para ele. Pessoa capacitada. Vamos lá. Líder, para mim, é aquele que se coloca primeiramente no lugar do outro, para ver o seu grupo, quais que são as necessidades, aquele que sempre está junto e presente, não importa a situação, que pega na âncora e vai embora, gente, e quando você se encontra automaticamente se sentindo sozinha, aí você vê uma junção tão linda e maravilhosa, a gente integrando, buscando juntamente com a sociedade. Então, ser liderança para mim é você chegar. Eu sou eu, foi Deus que me fez assim, se quiser que me faça outra, se achar que está ruim, vamos embora, galera, não vamos deixar o barco cair. Eu vou resumir ser líder para mim em poucas palavras, que eu acho que vai abranger tudo. Mas ser líder para mim é principalmente compreender a minha diferença com o meu companheiro e saber entender o meu companheiro, mesmo no momento que eu esteja com a cabeça quente, com outros problemas, mas eu saber que aqui nós estamos totalmente diferentes com outra população e nós sabemos, porque muito aqui viveu essa história e sabe o que é estar naquela situação. E tem hora que o cara acorda que só por Deus mesmo, que eu já fui um deles. Então, o principal para mim no líder é saber compreender isso daí, entender os erros e os defeitos da pessoa, mas ver principalmente o lado bom dele que todos nós temos. Ser líder é ser criticado, tomar por doado e continuar seguindo em frente. Ser líder é você ser escrachado, ser execrado e continuar seguindo em frente. Ser líder é você aconselhar, ajudar o teu companheiro a melhorar naquilo que ele está fraco e ele te ajudar, você a melhorar como líder naquilo que você também tem uma fraqueza. Ser líder é ajudar o próximo e se todos se ajudarem. Tô meio sem voz, acho que é difícil, mas eu fico pensando, a gente com essa ideia de formação de liderança, e aí a gente combinou o Rui, né? O cara fala de liderança porque a gente vê nele uma liderança. Você convida alguém para falar de assistência social, você traz alguém especializado no assunto. Para falar de liderança, a gente chamou o Rui, né? Por acreditar, por ver ele como liderança na área de saúde, independente da gaveta que ele estava no ministério, mas deu o Rui como liderança de saúde. Mas eu fico pensando que o movimento, e isso aconteceu recentemente, acho que o Léo estava numa conversa que a gente estava conversando um pouco sobre liderança, né? E o movimento vai mal, não sei o quê. A gente começou a perceber que o movimento vai mal, né, por ausência de liderança na ponta, na base. Né? Porque o coordenador, que não necessariamente é o líder, né? O coordenador é o cara que coordena o trabalho, recebe os e-mails, responde,
Não necessariamente ele é o líder do grupo. Né? Mas o coordenador ele faz um bom trabalho a partir do ponto que as lideranças da base o orientam. Né? Samuel, está errado. Leonildo, não é assim não, Anderson. Né? Eu acho que o líder é o cara que está lá mesmo. Tem que ser o cara que está lá também na base. Porque uma coisa é falar de líder, outra coisa é falar de liderança. Liderança é talvez um grupo maior e alguns grupos que conduzem o processo. Né? Mas toda vez que a minha liderança não está boa, né, eu faço uma leitura minha, né? O que eu estou fazendo para ela poder caminhar. Né? E toda vez que quando eu desempenho esse papel de liderança no meu estado, né, a ponta me diz, e me cobra, olha, não está certo, não fizemos mais reunião. Hoje, ser líder é o tempo todo envolvido nesse processo, né, com que eu posso contribuir. Também ser líder não é conhecer o decreto 753, não pode esquecer isso. Né? Ser líder é conhecer esse processo envolvido. Para mim, ser líder é estar envolvido na causa, saber escutar, saber aceitar quando erra, tá? Saber levar à frente, saber sentar e conversar para saber lá na frente o que vai se fazer, né? Não é tomar decisões sozinho, porque o líder, ele sozinho não é nada, tem que ter um todo, né? Um todo, e aí sim tomar as decisões acertadas. Ser líder não só acerta, ele erra para depois acertar lá na frente. Ele tem que saber seguir e tem que saber a hora de recuar para poder seguir lá na frente. Isso para mim é líder. Legal, gente. Oi. Eu acredito assim, você vai no dia a dia e vai nos colocar o reconhecimento do trabalho. Você começa como militante, né? E dentro de um grupo, aí, de um coletivo, a própria rua reconhece você, né? A próprios parceiros começam a perceber. Eu acredito que ser líder não é para qualquer um, né? Eu acho que é um dom e é uma missão, né? Quando você fala de um movimento aí de população de rua, né? Onde que a partir de que você começa a se destacar, né? E dependendo e aí todos os companheiros nossos das lideranças, né? Já passou por ameaça desde instituição, de segurança pública ou da própria rua, né? Como é que você trabalha isso? Né? A paciência que você tem que ter ali, né? Como é que você senta com o poder público para dialogar ou para fazer o enfrentamento? E acredito que é isso. A rua, não é eu, Leonildo, muita gente já passou e falou assim, eu quero chegar na coordenação, eu quero chegar onde você chegou. Eu falei, beleza, então me acompanha, né? Mas assim, muita gente acha que um Samuel, uma Lúcia, um Anderson, né, a nossa coordenação, a gente chegou, né, e assim, chegamos e já fomos reconhecidos. Não, a nossa base reconheceu. E o que o Samuel traz é importante, você tem que estar na base, né? Liderança é final de semana, um feriado, você bater um futebol, você tomar aquela cachaça com seus companheiros, né? Fazer o debate. Fazer o debate. Você faz o debate. Você faz o debate. Final do ano, todo ano, a gente faz um churrasco lá em Curitiba, né? Com a população de rua. E aí eu conversei, eu e uma parceira nossa, eu falei assim, olha, nós vamos fazer um churrasco, nós tiramos dinheiro do nosso bolso, nós falamos assim, mas vem cá, a gente vai comprar as coisas como se a gente estivesse recebendo alguém na nossa casa, ou a gente, só porque é a população de rua, a gente vai comprar uma carne inferior. Eu falei para a parceira que fez, não, vamos fazer uma compra como se fosse na nossa casa. Vamos levar a carne para passar na rua, na praça, como se a gente estivesse recebendo um pai, uma mãe, que é aquela melhor carne, aquele lá. E é isso, entendeu? É saber disso, saber que no outro dia você vai levar porrada também, né? A gente leva porrada. A gente, às vezes, fala, a gente está saindo do movimento, né? É crítica, eu fiquei 2 anos, né, sem salário, sem nada. E a situação em casa, falar, olha, vai voltar para a rua. E naquela época pagava aluguel, né? Passar por todo esse tipo de problema.
Mas assim, não se preocupe, o seu trabalho, quem reconhece é a população de rua. Né? Não se preocupe de mostrar ali, naquele momento, que eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... É o coletivo, é nós, né? E o fruto só aparece, nós estamos falando de políticas, né? Só aparece 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mais ou menos isso, só para tentar ajudar. Tendo de liderança, que é espelho para todos nós, para a humanidade, é Jesus Cristo, pelo fato dele mesmo ter dito que você, se você não se despir de você mesmo, se você não se esvaziar de si, né? Para ir de encontro justamente àqueles que são desprezados, aqueles que não são vistos, aqueles que são ignorados. Quando todo o olhar dele só se estendeu para aquilo que era rejeitado. Então, como nós somos essa parte da sociedade que infelizmente não é reconhecida, é tida como tráfico, como imundícia, então eu sinto muito feliz, né? Porque eu não nasci assim. Foi uma trajetória, aquela questão do destino que a gente botou nas palavras, porque veja bem, é um acidente de percurso que está sujeito a acontecer com qualquer um de nós, e que tem gente que diz, não é comigo, achando que tem gente também que tem muita grana, que acha que não pode, de repente, estar no hospital de câncer. Eu já fiz visita nos hospitais de câncer, e infelizmente, quando chega lá, não é a grana que vai fazer com que eles retornem à saúde, pelo contrário, até os nossos parentes, muitas das vezes os abandonam, porque eles passaram a vida inteira preocupados com capital, com essas coisas do mais e tal. Então, eu entendo o seguinte, demandar poder, como Jesus fez, eu vou, mas ele delegou poder aos discípulos. E ele falou que aqueles que ficassem, que usassem o nome dele, pelo exemplo que ele deu, poderiam fazer coisas maiores, então eles iam se esvaziar de nós. E não ir de encontro à nossa base, né? Para que, não importa se a gente está bem vestido, não importa se a gente está em determinados espaços, mas jamais fechar os olhos justamente para esses que são iguais. Há quem diga que essa metodologia de você se tornar espelho não é muito boa, porque aí ia criar um processo estigmático, né? Fazendo com que a gente seguisse no funil, por exemplo, da universidade, e aí foi muito claro a abertura da palavra que disse, aqui não tem os gestores, como você falou, aqui não tem os gestores, aqui todo mundo agora é igual. Porque na essência o ser humano, o fim dele é o mesmo. E a gente sabe perfeitamente que não faz diferença se o camarada foi transformado em pós-cinza, teve o privilégio de ir para aquela caixinha e ficar num lugar lá para que todo mundo possa apreciar, porque no final das contas, nós somos tudo uma coisa só. Nós somos matéria durante um certo tempo, mas no fundo nós somos essência. E se a gente não levar em consideração o fato dessa essência que somos nós, que é o perfume, e ainda que como um livro nasce dentro da lama, no entanto, ele, o aroma que ele deixa, nós temos um aroma, porque nós somos criação do Criador, e ele não quer que nenhum de nós, né, fique na situação do ostracismo, na situação do abandono. Então, eu fico muito triste quando na Central do Brasil, num lugar que tem as autoridades, e essa questão da portaria 940, tem pelo menos 2 pessoas negras lá que estão jogadas lá há muito tempo, o mais esforço que a gente faça, a gente tem um processo de abandono, de esquecimento e de olhar, assim, de não querer ver aquilo, e no entanto eles estão lá o tempo inteiro. Mas graças a Deus, pela graça de Deus, Deus não ter nascido assim, ter sido jogado nessa situação, a gente vai lá, abraça, a gente vai lá, auxilia, a gente vai lá, conversa, a gente vai lá, trata, e a gente percebe que muitas das vezes a carência que muitos às vezes imaginam que é uma coisa, e eu passei por esse problema que todo mundo achava quando eu estava no chão, que a minha necessidade era quentinha e não era, eu só queria que alguém parasse e perguntasse quem eu era, para estabelecer uma relação, para depois ver o que ele podia fazer por mim, para que entendesse realmente que importa o favor que ele está fazendo para mim, porque às vezes o que você imagina que é carência para um, para outro não é. Então resume para a gente, então, para ti. É isso aí, é despir de si mesmo, né, e de encontrar o outro, para encontrar no outro a si mesmo. Tradução à humildade. Eu acho assim que hoje em dia eu não considero líder. Eu considero que eu no setor, hoje eu vivi na rua, então eu hoje
por tudo alugar uma casa, mas eu sempre tenho aquela opinião, eu não saio da rua, né? Eu não penso em mim, penso em mim e todo mundo que estava comigo naquela realidade. Então acho que assim, para mim assim, é esse conhecimento. Eu não acho que nem nunca na minha vida eu considerava um líder. Eu acho que eu sempre vou ser aquela pessoa que eu quero melhor para mim, eu querer que o meu irmão que está lá comigo, está passando, eu vejo isso todo dia. O meu dia é a rua, então eu sempre vou viver esse dia. Na realidade, eu saí da minha casa também, para né? ter isso. Ser líder tem que ter humildade também. O que mais? Mais alguém? Vou lá ficar aqui, ó. Cruzado Nova aí, vamos lá. Pra você ver pra vocês. A juventude. Para mim, líder é compreender o próximo, né? Primeiramente, né? Ter um espírito próximo, né? E saber conviver com o seu próximo. Não, eu esqueci. Quando nós começamos a conversar de liderança, com o movimento População de Rua, e aí era eu, o Anderson, tinha a Regina, lá de São Paulo, e a gente tinha uma vontade danada de ser líder, sabe? E nós éramos empolgados para fazer esse negócio. Nós éramos empolgados. Tão empolgados que a gente se afirmava a liderança. Nós que somos as lideranças, né? Nós sempre falávamos assim, nós que somos a liderança, né? Nós que estamos na liderança. Né? E aí a Regina, de uma forma muito sutil, eu espero que todo mundo tenha o prazer de conhecer ela um dia, muito sutil, ela disse assim, é o outro que diz que você é líder. Não é você. É o outro que reconhece você liderança. Liderança não é o troço que você afirma, né? Eu sou o líder, né? Mas eu acho que isso ficou para mim nas primeiras vezes, uns 8 anos atrás, quando a gente começou a conversar sobre liderança, essa coisa da Regina ficou muito forte, né? Fez uma tempestade de ideia e depois saímos em 2 horas de encontro, nós éramos todos líderes. Todos nós, os 6 cavaleiros do Apocalipse. Vamos resolver o problema. Ela disse, vão nada. Aí ela jogou um pote de água fria e disse, não, vão nada. O dia que a rua reconhecer vocês, o dia que os companheiros olhar para vocês e dizer, olha, né? E depois a gente viveu essa experiência em Minas, né? Porque esse povo da igreja é bem profético, né? Depois nós vivemos isso em Minas, né? Quando eu cheguei em Minas, o movimento já existia, já estava lá, e nós tivemos que tomar uma decisão. A Anitta fazia esse papel de liderança naquele momento, e o grupo de Minas teve que tomar uma decisão para que eu assumisse esse lugar de coordenador, pelo menos, né? Aí a bola já tinha baixado, não era mais liderança, mas pelo menos esse lugar de coordenador. A gente viveu esse processo em Minas, processo de uma capacitação. Nessa altura você já estava com medo, né? De ser líder, né? Aí eu já estava com medo do negócio. Mas acho que só para registrar isso. Eu queria registrar que eu acho que, para mim, ser líder é você se espelhar no outro. Né? Eu acho que não existe liderança sem base, sem estrutura. E eu me espelho muito em 4 companheiros e companheiras que eram lideranças de fato. Primeiro, Che Guevara. Che Guevara fez uma liderança de revolução armada contra o sistema. Né? Ele foi ministro de governo em Cuba, fez várias questões. Ele largou tudo, o governo, e foi para a rua. Pegou uma arma e foi lutar contra o sistema. Armado, matou e morreu. Segundo, Antônio Conselheiro. Para mim foi um grande líder. Né? Terceiro, Zumbi dos Palmares, que só não lutou pela questão negra, ele lutou pela terra, e uma mulher, né? Foi Dandara. Então eu guardo isso. E claro que eu tenho hoje um índio que não era da rua, mas morreu na causa da rua, que é o índio Pataxó, o índio Galdino, que morreu queimado em Brasília. Né? Ele era uma liderança da tribo Pataxó, que foi lutar em Brasília contra os 500 anos que ainda nós vivemos, e o Estado, no sentido de não protegê-lo, ele perdeu o ônibus da volta para casa e morreu na praça, como muitos companheiros e companheiras são queimados na rua. Então isso para mim é chamar liderança. É você olhar naqueles líderes, como eles lutaram, como eles fizeram. Tem líderes que não usou arma, tem líderes que não usou flecha, que só na fala
né? Aí você traz outros líderes, mas eu não quero trazer esses de fora. Eu quero trazer os líderes do Brasil. Porque a gente fala que no Brasil não tem líder e tem muita liderança, que carregou muita gente, né? Então, para mim, eu gosto muito de espelhar neles para ouvir, para escutar e muitas vezes para baixar a cabeça e dizer, estou errado. Estou errado, e líder não adianta falar, eu sou o melhor. Eu não mando, eu tenho que escutar, eu tenho que ouvir e tenho que fazer. Porque se eu mandar, eu vou para uma empresa e mandar lá na empresa. Porque eu sou pago para mandar. E na liderança você não pode ser pago, você tem que ouvir e fazer. Então, para mim, trazer um pouco isso. Né? Muita gente fala, você é o coordenador, você é o nacional, eu falo, misericórdia. Né? Então eu falo muito isso porque também recentemente, o ano passado, eu sofri um atentado, isso poucos sabem, né? Por ser liderança, por estar. Então eu quase morri, né? Fui parar no hospital, né? Fiquei 2 dias internado, né? 4 pessoas me pegaram e foi chute só na cabeça. Não me assaltaram não, né? Porque não roubaram nada de mim assim, levaram, mas me levaram, quase me levaram à vida, por defender uma política, por defender uma coisa, né? Então, para mim, é muito isso. É você doar pelos outros, mas também você um pouco se restringir. Né? Porque líder sofre, morre, ressuscita, vive e vai seguindo. Líder é aquele que se destaca, né, do grupo. Mas ele já vem pronto? Não, muito já vem pronto. Já tem na minha opinião, já tem um estilo de liderança. Então, ele pensa mais rápido do que os outros. Ele toma decisões na frente dos outros. Muitos sim, o líder já vem pronto. Muitos líderes já nascem com aquele espírito de liderança, na minha opinião. Eu acho que tudo na vida tem algum. Tinha ela, mas ela desculpa esse também. Anitta, desculpa. Bom, liderança para mim é um dom. E esse dom, nesse chamamento, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É quando o líder tem a humildade de olhar do outro e falar assim, opa, vem para a luta também, isso é importante. Não importa que são diversos dons que se unem em dados. Somos todos membros do corpo. Um tem um dom de tocar, né, nos alegrar. O outro tem o dom da fala. O outro, se não sabe, todo mundo fala. Mas se não sabe chegar ali, se comunicar e saber assim, falou, meu irmão, estou aqui. É ser companheiro, é achar que eu sou eu, foi Deus que me fez assim, foi. Mas é o seguinte, você olhar para o outro e falar assim, eita Samuel, o que você está fazendo aí perdido pela estrada fora? Vem para baixo, vem para o grupo. Como ele mesmo falou, eu era representante, até o nosso nobre companheiro também, que não se encontra aqui nesse momento, Sebastião Nicomedes, faz parte dessa história também. Fomos os primeiros representantes dessa ponte. Aí, vendo essa discussão política, que foi formado o grupo de trabalho interministerial, falamos assim, poxa, pera lá, é muita responsa. Vamos chamar suplentes também para representar, porque não adiantava pegar uma responsabilidade tão grande ali para segurar a onda de várias vidas, sem ter uma outra pessoa que tivesse do nosso lado, porque ninguém é para sempre. Então, liderança para mim é esse processo de capacitação, que cada um, do seu jeito, da forma de entendimento, vai perceber o outro e falar assim, pá, isso aqui não vai ficar só nessas paredes aqui não. Vamos ser solidários com aqueles que se encontram lá fora. Nós estamos aqui em Espírito Santo, todo mundo de camisinha de movimento. Cada irmão que a gente encontrar, fala assim, vem pra roda também, meu irmão, você é importante. E liderança para mim é isso. É você fazer um negócio crescer, é fluir, mostrar para as pessoas que vocês podem acreditar. Eu consegui, você também pode, porque você tem esses direitos. Todos nós somos portadores de direitos, deveres também, né? Mas primeiro vamos dar para a Pop Rua os direitos, porque dever todo mundo sabe que tem, dá condição. Isso aí.
sem querer fazer o papel do advogado do diabo, eu acho assim, que acho que como tudo na vida tem dois caminhos, a ida e a volta. Essa questão da liderança também, no meu modo de ver, existe a liderança nociva também, porque a gente só falou do lindo, do maravilhoso, né? Existe a liderança nociva, que foi Hitler, por exemplo, né? Foi um grande líder da humanidade, mas para o mal. Então, a base também, as pessoas que estão ali, quando identificam essas pessoas também, né? Às vezes, elas são levadas por essa... É igual alguém falou, não sei se foi aí que falou, essa capacidade que o líder tem de aglutinar as pessoas, né? Ele fala uma coisa, eu falo, ninguém dá ouvido. Um líder, por isso que é um dom, eu também acredito. Ele fala a mesma coisa, todo mundo... Ele falou, mas eu falei a mesma coisa, o cara falou, não sei como. Só vai do lado dele. É uma coisa, é um mistério. O líder já é nato mesmo. Mas existe a liderança nociva e a liderança do mal também, que levam as pessoas para um caminho que a gente tem que pensar. O Hitler foi um grande genocida, na verdade, né? Ele foi um líder. Isso aí, o maior genocidiador do planeta. Ele acabou com centenas de a liderança dele é inegável. Ele liderou, ele colocou a ideia dele particular na cabeça de uma nação, praticamente. Né? Ele conseguiu colocar na cabeça das pessoas que aquilo que ele pensava e aconteceu, que todo mundo sabe. Então, quer dizer, existe a liderança, né? Todo mundo falou só do lado lindo, mas existe a liderança nociva também, se a gente pensar. É legal, bom todo mundo quer participar, mas dá um megafone. Estou aqui pensando e ouvindo tudo que vocês têm falado e eu tenho achado muito bacana esse espaço de discussão sobre liderança, mas eu gostaria de trazer uma provocação, que é a questão da gestão representativa, e quais têm sido as consequências e o que isso tem produzido. A gente vive numa sociedade, a gente vive numa gestão, a gente vive num governo que ele é representativo. E a gente tem vivido também que a representação não tem tido bons resultados. E assim, a gente sabe que uma liderança, quando a gente personifica, quando a gente coloca uma visão única, quando a gente coloca uma pessoa como a pessoa responsável, a gente também pode cair em extremos que a gente pode ter tanto para o lado bom, mas também para o lado ruim. E a gente também tem que pensar um pouco do porquê que a gente tem que responsabilizar uma pessoa, ou se a luta é de um coletivo, e por que a gente não pode criar gestões coletivas, né? No espaço coletivo, com criações coletivas, com discussões coletivas e com corresponsabilização. Porque aí foi uma criação de todos, não foi a criação de um, não foi uma pessoa que levou, não foi uma pessoa. Então, assim, eu gostaria de trazer essa provocação, porque hoje já se há uma discussão do que o modelo representativo tem produzido e o que isso tem sido de bom para a gente, né? Até porque a gente está falando de movimento social. A gente está aqui no espaço que a gente está falando de como agrupar, de como construir coletivamente, que tem sido muito bacana. Então, assim, movimentos sociais a gente também tem que pensar no sentido de como agregar pensando no coletivo. É só uma provocação para a gente poder pensar um pouco. Sim, pegando um pouco que ela falou ali sobre pensar nisso daí, a gente tem uma liderança que está mais à frente lá em cima do governo, porque não tem como ir todo mundo, lógico, no caso, mas vai um lá levar, e nós temos também as reuniões que é feita dentro da base, que no estatuto do movimento está lá, que as opiniões não sejam formadas só da coordenação, mas sim, muitas das vezes, nós chama a base, está aqui a nossa base, para nós tirar todas as conclusões. Pergunta para a base, o que vocês acham disso? Aconteceu um problema com o companheiro, o que vocês acham que é melhor? Cada um faz a sua votação. Igual teve muitos companheiros aqui, me desculpe até relembrar esse fato aqui, mas aconteceu um problema lá em Curitiba, mas vocês viram que nós resolvemos na mais pura forma democrática, teve muita gente que participou, o companheiro Tomás estava lá, acompanhou o processo todo, e é isso. Às vezes, para muitos do lado de fora, pode estar pensando que nós centralizamos muito neles, mas não. Muitas das coisas nós está lá, nós temos a nossa plenária que nós vai ouvir o que o povo está reclamando mesmo.
Não é nós que vai lá e fala que vai ser melhor, não. Não. Se nós fizesse isso, não era reconhecido do jeito que ele é nacionalmente. Porque quando eu falo lá em São Paulo, nós fala, vocês podem perguntar para os meninos que estão aqui, que não me deixam falar. O povo não dá muita atenção, mas aí é igual a moça falou aqui, a companheira do Rio, a Anitta. Maralice. Isso. Pode perguntar para ela o que ela falou de parece que nasce com o espírito para ser líder, e é isso mesmo. Porque quando o Anderson chega na plenária lá, até o jeito dele, quando ele faz assim, o povo parece que já sabe que é para ficar quieto, senão ele não vai falar. Aí fica quieto, meu. Todo mundo... E quando não fica quieto, o outro, fica quieto aí. E é isso que você sabe que tem um que vai tomar um gole, vai lá, vai outro pra... E eu acho que é isso daí. Mas nós pensamos desse jeito que você está falando, viu, moço? No estatuto lá dentro do decreto lá, eu já vi que está isso daí bem especificado no parágrafo. E muitas coisas é voltado para a base. Era só isso mesmo. Eu gostaria só de pegar um gancho dela aqui, porque ela falou do modelo representativo. E paralelo ao modelo, e é paralelo mesmo, acaba sendo nesse paralelo, se dá o modelo participativo também. Né? Nós temos dois viés democráticos no país. Né? Uma forma de representação e uma forma da democracia participativa em que a gente entra no espaço, discute e delibera em parceria com o poder público. Eu estou muito preocupada, não com o que o modelo representativo tal não está produzindo, mas com o que o modelo participativo está ou não está produzindo. É isso que tem me incomodado. Né? A gente está nos espaços de deliberação, né? A gente sabe que política pública ela tem que passar pelo Conselho, e no Conselho a sociedade civil está lá, o movimento está lá. No entanto, a gente não consegue construir, criar um produto da sociedade civil, ou um produto de deliberações, de necessidades, de demandas da sociedade civil. Então, a minha grande crise com o modelo, não é nem com o modelo representativo em si, eu também tenho essa crise, mas é com o que a gente faz quando a gente está participando de espaços que definem a vida dos outros. Né, define. Os conselhos de políticas públicas são conselhos deliberativos. Se o conselho não aprova, não existe. E se existe o processo de democracia participativa que a gente está construindo. Né? E aí tem o que foi colocado aqui, que é o lugar onde a gente está. Eu estou num lugar solitário ou eu estou num lugar com o movimento? A necessidade da base organizada, a necessidade de buscar lá no território, lá onde o cara está, debaixo da ponte, vivendo aquela... É de lá que saem as demandas essenciais para a política pública. Né? É nessa relação com quem está lá. Né? Eu estou muito assim, gente, eu ando numa crise mesmo. Né? O que nós, sociedade civil, movimentos organizados, não estou falando só de movimento da população de rua, mas aqui a gente está falando deste lugar, o que de fato a gente está produzindo? E como a gente vai continuar esse processo de produção? Porque hoje é um momento um pouco propício para a gente. Né? A gente já teve momentos que não teve diálogo nenhum com o governo nenhum. A gente já teve ditadura nesse país. Né? E o que a gente faz com esses espaços de participação? Eu estou em crise, ficou isso. Eu estou numa crise. Bota aí na roda. Estou em crise. Pegou a minha fala, quase 90%. Era isso. Então tá ganhando. Mas eu tô sendo silencioso. Tô sendo sincero. Falou 90% da minha fala, então. Tem 10%. Tem 10% aí, fala 10%. Não, então, em relação à gestão participativa, né? Tipo assim, eu penso que na ponta, tipo assim, vou falar por vez claro, se ninguém botar a cara lá pra cobrar, não vem nada. Entendeu? Então eu acho que tem que ter, tipo assim, aí você me fala assim, ah, mas o líder tem isso, tem aquilo. Mas se não partir a cobrança do líder, se os companheiros não cobrarem do líder, porque o líder também esquece, o líder é ser humano, como você bem mencionou aí. Então o líder esquece, ele anda com a agendinha dele, ele anda, mas ele também esquece. Eu lembro que ontem, antes de você encerrar, você esqueceu, pediu para parar 5 minutos, voltou. Ontem você também esqueceu, pediu para voltar. Então liderança é isso, é saber reconhecer, voltar aos pontos. E na questão da gestão participativa é isso. Se por acaso alguém vê algo que o líder não conseguiu alcançar, o companheiro pode chegar e falar, meu irmão, está esquecendo daquilo, vamos buscar. Então, eu acho que nesse quesito, todos têm que estar unidos em prol do líder, porque todos vão ser beneficiados com o que o líder for buscar lá na ponta. Entendeu? É a minha visão.
Como ele já falou 90%, esses são os meus 10. Que foram muito participativos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava adiantando, assim, eu acho que nós falamos bastante que é ser líder, né? Acho que dá para resgatar um pouquinho, mas a gente tem que avançar um pouquinho, porque o que é ser um líder? Acho que essa era a fala, né? Em saúde. Então, assim, já viu que esse líder tem, acho que tem duas palavrinhas que dá para não sair de lugar nenhum, tá? Pegando aqui, acho que o Samuel traz, que é a responsabilidade e a credibilidade. Eu acho que assim, tu tem que ter credibilidade, mas essa credibilidade é construída, né? Ela tem uma questão do dom que tu fala, mas também tem uma responsabilidade e tem um respeito. O respeito se constrói, né? É um percurso aí. Não adianta tu ter o dom e nascer, tu não conseguir também traduzir isso para os teus companheiros, tu ter a responsabilidade, né? Que os teus companheiros também te reconheçam como, né, com aquela pessoa que pode representar. Né? Então eu acho que isso é construído, né? Tu tem que tomar decisões, né? Tem que poder tomar decisões na hora do pega para capar, né? Vai, como falaram lá no Paraná, né? Tem acontecido alguma coisa, alguém tem que tomar uma decisão. Então tem que estar preparado para tomar decisão, tem que estar preparado, né? Para saber que tu não é a pessoa completa e tem seus defeitos, sim, tem as suas imperfeições, né? Tem essas e poder entender que tem que ouvir o outro, então tem que ter humildade, né? Tem que líder é um pouco isso, né? Ter essa credibilidade para poder tomar decisão, né? Baseado naquilo que no seu percurso, na sua história, conhecer o que está falando, então, né? Tem que saber, conhecer lá na ponta, né? E estar representando a ponta. Eu acho que ele tem que entender, saber que ele é uma referência, então por isso ele também, né, tem que ter algumas atitudes que não vão desabonar, né? Eu acho que é importante isso. Né? Eu acho que tem várias coisas que vocês falaram aqui, acho que não precisa estar recuperando, acho que a questão é construída assim. Agora, uma questão que está colocada aqui, né, essa capacitação, a capacitação pensando na questão da saúde. Né? Então, acho que era bom a gente entender o que isso representa, né? Como se constrói essa liderança na saúde. Né? A gente estava falando agora também, comentou essa questão da gestão participativa, da gestão representativa. Né? Quais são os nossos grandes problemas hoje? Todo mundo sabe. Né? É o SAMU que não nos pega. Né? Como é que o líder vai agir em relação a isso? Como é que a liderança vai tomar posição em relação a isso? Nós temos agora a 15ª conferência. Né? Quer dizer, de novo, o Estado dialogando diretamente com a população, com os espaços de controle social que estão aí colocados, vai ter conferências municipais, conferências estaduais. Né? Então, assim, a gente pode discutir o modelo hoje das conferências, já tem uma outra questão, né? A gente pode discutir isso, representa, o que adianta ou não adianta, mas é o que tem nesse momento. Então, assim, o que o líder vai fazer em relação a essas coisas? Né? Como a gente vai tratar dos mais médicos em relação à saúde da população em situação de rua? Qual é o diálogo que o líder vai ter que fazer com os poderes instituídos e com as suas bases em relação à saúde? Né? Vai ter um momento que o SAMU não vai, a polícia não vai, e outras ferramentas, tem Ministério Público, onde tem ouvidorias. O que o líder vai poder fazer para aquele que não está podendo, naquele momento, né, reagir? Ele está lá na rua mesmo. Né? Então, eu sei, mas assim, o que eu estou querendo dizer assim, nós precisamos de alguns conhecimentos também, não é só ter o dom, mas a gente precisa aprender alguns mecanismos que hoje tem, que tem como possibilidade desse líder acessar. Né? É isso, não é? Sei lá, eu queria que a gente também falasse um pouco disso, né? Para a gente fechar um pouco isso, porque
Eu acho que nós já discutimos bastante, falamos bastante que é liderança, o que pode ser uma liderança. Mas agora, como é que isso pode se reverter, que é o fundamental, né, em acesso à saúde para aquela população que vocês todos representam, que está lá na rua, que ainda não está numa condição legal como nós. Eu tenho outro incômodo. Vamos para os incômodos. É como incômodo. Eu tenho muitos incômodos. Os incômodos é que a gente desorganiza. Trazendo de novo um modelo de gestão representativa e como isso a gente como isso tem interferido na construção das políticas públicas, principalmente na saúde, porque aqui a gente está discutindo a saúde, né? Então vamos lá. Eu tenho um incômodo muito grande e eu vou trazer outra provocação. Nós temos as conferências e lá a gente tem as deliberações, a gente constrói o que a gente quer para a saúde, né? Enfim. E aí, o meu incômodo é fazer uma avaliação de como isso tem sido implementado. E se isso tem sido implementado, e até que ponto os jogos de forças nas relações de poder do modelo representativo têm respeitado o que tem se construído nessas conferências. Digo isso porque nós tivemos a última conferência de saúde, uma provocação que trouxe uma conversa Tem sobre... sim grupos organizados, onde até o Movimento Nacional da População de Rua participa, trabalhando, questionando essa história das comunidades terapêuticas. Então, a gente não pode pegar e falar assim, não passou e ninguém está fazendo nada. Não, ninguém está fazendo nada. Não. Inclusive, a Rosângela sabe, eu sou militante da saúde mental e eu tenho... Por isso que eu estou te dizendo. Então, provocado assim, muito. Exato. Então, isso contra as comunidades terapêuticas. Parece que a gente já tem esse avanço, por exemplo, de ter um comitê que discute essa saúde. Quando você vai lá para a ponta, quando você vai para a unidade básica de saúde, essa discussão ainda é muito incipiente, está muito no início, as pessoas ainda não têm consciência da importância do acesso da população de rua ao serviço de saúde, e isso vem junto, né, com o preconceito que se tem com a população de rua. Então, as pessoas ainda acham que a população de rua não deve ser atendida porque está suja, uma série de questões. Então, isso pesa em tudo isso que a gente viu, esse preconceito que ainda existe lá na base. E essa discussão ainda muito recente do acesso à saúde por parte da população de rua, isso agrava todos esses problemas e faz com que a gente tenha essas situações, né? Então é preciso avançar e muito ainda nessas discussões. Aí se falava aí do índice da incidência da tuberculose na população de rua ser maior do que o da população encarcerada, com todas essas dificuldades e tal. Aí eu trago até um ponto para a gente debater depois, né? Porque além de todos esses dados que se tem, a gente sabe que existe ainda muita subnotificação. Né? Então isso acho que isso aí precisa, esses dados são relevantes, né? Não é para jogar fora, mas a gente sabe que ainda... Criou uma política nacional para conseguir levar essa política para o país inteiro. E aí, desde então, nós estamos trabalhando com esse objetivo, que é um objetivo também muito, muito difícil para a gente. Então, como é que funciona? O que a gente faz lá? Quando o gestor ele quer implementar o serviço, a gente tem várias portarias que dizem como esse serviço tem que funcionar, quem tem que trabalhar, que tem que ter uma escala de 24 horas, que tem que ter o número 192 funcionando naquela região, toda uma série de critérios para habilitar esse serviço. Quando ele é habilitado pelo Ministério da Saúde, o que significa na prática? Que aquele serviço vai começar a receber 50% do custo dele de operação, ele vai começar a ser financiado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente vai doar a ambulância com os equipamentos e a gente vai doar o custeio mensal para aquele serviço. A gente é o dono do serviço? Não. O dono do serviço é o gestor. Em alguns lugares é o Estado assumiu o SAMU e os municípios têm as bases centralizadas, as centrais, que eu vou explicar mais ou menos como funciona. E quem é o gestor, a pessoa responsável é a Secretaria Estadual. Em outros locais, não, são os municípios. Ou ainda uma região, porque o SAMU é a população de rua. E após o resultado desse diagnóstico, seja traçado um tratamento com
com base no que foi encontrado, já que a gente não sabe ao certo como são esses dados. Mas a gente colocou alguns indícios para essa proposta de tratamento, que ele seja qualificado e intersetorial e que ele atenda às especificidades e à heterogeneidade da população em situação de rua. Porque a gente já sabe que esses modelos quadrados, engessados, não atendem, né, à demanda. Convivência e tratamento de saúde. Na disponibilização visual, né, do número. Criação e implantação de serviços similares ao SAMU pela Secretaria dos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com o objetivo de atender a população de rua. Aí tem que ter um tamanho para tamanho. Colocar junto ao SAMU pessoas com trajetória de rua. Fazer um mapeamento e atacar os pontos principais no que se refere às demandas da própria rua em relação ao atendimento de saúde. Contratação de agentes de saúde na rua de pessoas com trajetória de rua. Denunciar violações de atendimento aos órgãos de justiça competentes, tais como... Mas já que nós não estamos sendo atendidos,